Aqui, ó. Eu queria trazer isso para você, porque foi uma coisa que eu já falei aqui, que é a questão do povo banto, está no Egito. O Dinga, ele explica sobre isso. Saudações, meu pessoal, como estão? Vamos direto no assunto. Assim, hoje eu vou falar a respeito da última grande imigração que o nosso povo, chamado hoje como os povos Bantu, que na A Madi fala assim: a igreja perseguiu até judeus na Europa. Sim, tudo que não era deles, eles perseguiam. E persegue até hoje, gente. Persegue até hoje. A ideologia é essa. A gente observa que basta ter qualquer tipo de fenômeno que eles já se levantam contra outros povos, porque eles têm que prevalecer como o centro, a cabeça do mundo. Isso é um pensamento imperial. E a gente sabe que os maiores impérios dominantes por muito tempo foi na Europa. Você acha que a Itália não sonha em voltar a ser o Império Romano? Sonha, sonha. Eles fundaram uma igreja para isso. Então eles sonham. Então a gente tem que ficar muito atento, porque essa guerra não é uma guerra de brancos contra negros. É uma ideia de quem entende o mecanismo contra quem não entende. Tá? E são pouquíssimas famílias que entendem esse mecanismo e mantêm o mundo escravizado. E a Rainha Elizabeth, ela foi embora, mas ela deixou um legado. Fica a dica aí. Tomemos cuidado com isso. verdade somos povos de Manicongo, somos povos de Benacongo. Saímos, a imigração que fizemos do Egito até a África Central, ou a conhecida África Subsaariana. Estamos sempre a falar, não, nosso povo estava no Egito. Como é que aconteceu a imigração? Saímos daí como quem nos dirigiu, ok? É disso que eu mais ou menos vou aqui explicar. Porque o pessoal só conhece a história de Moisés, estava no Egito e tal. Mano, nós temos prova mais do que suficiente de que nós, os povos bantos, vivemos no Egito, depois saímos daí. Depois do declínio do Egito, saímos daí. Agora, como a nossa história está sempre ligada com a espiritualidade, nós não saímos só tipo, estamos animais que estão a vaguear. Não, nós fomos dirigidos, nós fomos indicados, nós fomos caminhados. E o nosso Essa ligação com a espiritualidade é muito latente no povo banto, porque eles entendem que uma coisa tem a ver com a outra. Quem divide espiritualidade da matéria, da sociedade, é o Ocidente moderno cristão, que coloca coisas materiais como coisas não espirituais. Enquanto eles podem acumular riqueza, para você a riqueza é demoníaca, te leva para o inferno. Enquanto você não pode ter posses, eles têm. Você sabia que a Igreja Católica ela detém um dos maiores conglomerados de terras do mundo? Pois é a Igreja Católica, a família britânica, seguido do McDonald's, tá? O McDonald's também compra muito terreno por aí porque eles ganham dinheiro alugando e não vendendo hambúrguer. O McDonald's ganha dinheiro alugando terreno para as franquias de McDonald's. O dinheiro que vem é daí. Então, assim, eles têm. Então, para eles, tudo bem, mas quando você vai falar que vai acumular bens, não pode, porque vai para o inferno. Então, quem divide essas coisas é o Ocidente católico. Mas no passado, não. O espiritual estava junto com o material. Você prosperava porque o espiritual te abençoava. Você desenvolvia a sua espiritualidade porque você se desenvolvia na sociedade. Você era uma boa pessoa na sociedade. Então, se refletia dessa forma. E isso é tão grave porque no Ocidente cristão, você pode comprar a sua salvação, né? Antigamente era a indulgência. Hoje a gente vê que tá tudo bem você ser qualquer coisa, mas se você aceitar Jesus na igreja certa, o pastor te dá a salvação. Não é verdade? Tô mentindo? Você pode ser assassino, você pode ser estuprador, você pode ser o que você quiser. Se você ir na igreja certa, o seu pecado é lavado, porque o pastor certo vai fazer um story dizendo que agora você está redimido em nome de Jesus. Ou seja, você comprou a sua salvação social, né? A social. As pessoas agora vão te ver, não, ele é um redimido, ele nasceu de novo no nome do Cordeiro. Vai fazer isso numa igreja qualquer, aonde o pastor que provavelmente está seguindo aquilo ali direitinho, vai te dar dicas morais. Ele vai querer ver você se consertando na sociedade. Você não vai querer. Então, as indulgências ainda existem. Só mudou de cara, só mudou de estratégia, mas elas ainda existem. Na visão Banto, não tinha isso porque tudo era uma coisa só. O espiritual só prosperava se o material prosperava. A sociedade material só prospera se a espiritual estiver prosperando também.
antepassado que na qual se comunicou com um grande espírito que apareceu a ele, ao nosso antepassado, aos nossos ancestrais, Nemoanda, Congo, como diz muito bem o Nemoanda Nsemi. Ele explica muito bem isso, mas eu vou explicar aqui de forma resumida para o vídeo não estar muito longo, né? Que aparece para Mbemba Zulu. Mbemba Zulu vai reunir o povo e vão se concentrar na Etiópia, e é da Etiópia que começa a grande migração. Então, da Etiópia começamos a subir. Vamos lá. Etiópia. Cadê a Etiópia aqui? Tanzânia. Uganda. Quênia. Magandiço. Etiópia. Aqui, ó. Acharam? Aqui, ó. Etiópia. Vai começar a subir. Por que eu digo subir? Porque estávamos a seguir o Rio Nilo. O Rio Nilo não sobe para a África do Sul. O Rio Nilo desce para onde? Até o mar Mediterrâneo. E se o rio desce, então quem está em contramão do rio está a subir, não está a descer. Aqui, ó. Etiópia. Subindo pelo rio. Chega até as terras de Kemet, Egito. Significa dizer que os irmãos da África do Sul, que chamam da África do Sul, Zulu, eles não estão embaixo, eles estão em cima. O rio não sobe para lá, o rio desce de lá até o mar Mediterrâneo. Mas pronto, essa não é a discussão, não é da geografia. Continuando, o mais velho nos traz até a Tangânica. Quando nós chegamos até a Tangânica, ficamos durante um bom tempo, houve um outro substituto que foi o nosso antepassado Isanusi. Mas naquela era o Mbemba Zulu já havia morrido, porque a caminhada é longa, ok? Então, quando nós ficamos na Tangânica e descemos mais para o Zimbábue, construímos lá uma civilização, construímos lá casas e por aí, porque viveu-se durante muito tempo lá, ok? Mas é em Zimbábue, né, que tem a primeira universidade da humanidade, né? Eu acho que foi lá. É lá que tem a primeira universidade da humanidade, é em Zimbábue. Tem que pesquisar aí no Google, mas eu acho que é lá mesmo. Sim. Existem provas arqueológicas de que, de facto, teve um povo que emigrou e que construiu uma civilização, por exemplo, no Zimbábue, porque se construíram até casas. Temos que ter provas hoje e encontrar, tipo, vestígios de civilização no Zimbábue, né? A pergunta é, será que não tem? Tem, manos, e eu vou mostrar para vocês, ok? Faz favor. Então, esses destroços, ou cidade chamada da Cidade de Pedra do Zimbábue, esse que estás a ver aqui, foram nossos antepassados que construíram. Por isso é que nós temos a história que nós passamos daí. Porque a imigração não foi direto do Egito para o Congo. Nós começamos a seguir o rio, estava essa direção toda, até chegamos mais ou menos na África do Sul. Mas vamos chegar já até lá na questão da África do Sul, ok? Estamos ainda a falar desses destroços, dessa cidade de pedra, ok, manos? Que em 1986 foi considerada como patrimônio da humanidade. E sabes o que eles falam nas descrições? Vou ler para vocês mesmo. Então, eles dizem assim, pensa-se que este complexo constitui a capital de um estado conhecido como o primeiro estado do Zimbábue, que floresceu no planalto central daquela região entre 1250 e 1450. A razão do abandono desta cidade, praticamente sem deixar outros vestígios, não é conhecida. Ou seja, até eles próprios, tipo, não entendem, pá. E por que abandonaram essa cidade? Por quê? Isso que eu estou aqui a vos falar. Abandonamos por causa da imigração. O destino não era ficar lá. Só os mais velhos só construíram lá, mas continuaram a imigração. Estás a ver que eles até próprio não sabem por que abandonaram, né? Prova arqueológica, mano. Vou vos explicar mais como. Mano. Prontos, vamos continuar. Então, quando começamos depois a sair do Zimbábue, dessa cidade que depois deixamos por aí, né? Que eles falam, não sabem por que abandonaram, nós sabemos por que abandonamos. Fomos dirigidos já não mais por o ancião Isanusi, fomos dirigidos pela Mamã Mbangala. A Mamã Mbangala nos liderou até mais ou menos próximo à África do Sul, na ponta do deserto de Kalahari. E do deserto de Kalahari, por exemplo, por isso que eu disse que a imigração não foi feita diretamente até no centro. Começamos a seguir o rio, até chegamos mais ou menos na África do Sul, demos a volta. Agora, para subirmos até no centro, não é onde se encontramos com o deserto. Qual o deserto? O deserto de Kalahari. Ok? E os mais velhos dizem que nesse processo de sair de lá onde nós estávamos, dirigida por essa nossa anciã, né, que mais tarde depois também vem a falecer, muitos dos Beni Congo, dos Benacongo, dos povos bantus morreram nesse deserto.
de sair dessa ponta que o mano está a ver aqui até mais ou menos entrar para a atual Angola. Ok? A pergunta é, mas se saíram dessa parte da África do Sul, né, passaram pelo deserto e ficaram muito tempo no deserto e por aí, houve até muitas pessoas que morreram no deserto e tal, há provas de vestígios de civilização que andou nesse deserto ou que viveu nesse deserto? Será que existe? E se houver, mano, vais acreditar absolutamente no que eu estou a te dizer ou ainda vais continuar a duvidar? Pronto, deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui, ok? Olha o que eles vão falar na arqueologia que fizeram lá no deserto de Kalahari. Diz assim: ao contrário do que se pensava, humanos viveram no deserto do Kalahari. Ou seja, afinal, teve seres humanos que viveram no deserto de Kalahari. Continuando, ele diz assim: durante a escavação no deserto africano, arqueólogos encontraram cubos de cristais ligados a rituais religiosos e fragmentos. Olha que legal. Durante as escavações no deserto africano, arqueólogos encontraram cubos de cristais ligados a rituais religiosos e fragmentos de cascas de ovo que eram usados como recipiente de água. É a leitura. Tudo que tiver vai ser sempre colocado como rituais, como coisas de rituais. O que pode ter sido, mas nós sabemos que não eram. Era muito utilizado como tecnologia ancestral. Até porque quem é que vai construir uma cidade somente para descansar e depois continuar a sua jornada? Tem que ter muita tecnologia envolvida ali. E não é uma tecnologia conforme nós temos hoje. É a tecnologia daquela época. É a expertise de saber utilizar o que você tem no seu ambiente para fazer daquilo o mais apropriado possível para continuar a sua jornada como civilização. De casca de ovo que eram usados como recipientes de água. Mas sabe o que depois eles vão te dizer aqui? Ah, não, foram os Homo sapiens sapiens. Foram os Homo sapiens sapiens. Ou seja, os Homo sapiens sapiens tinham cristais. Cristais, exatamente o hábito do nosso antepassado. Olha lá, ó. Os hábitos dos nossos antepassados de usar cristais para fazer muitas suas tecnologias. Quando estavam no Egito, usar cristais para tratamento, usar cristais para meditação, né? E depois temos o relato que passamos no deserto. Mas eles aqui dizem que não, foram os Homo sapiens sapiens há 150, a 100, a 20 mil anos. Tá vendo, né? Mas pronto, o mais importante é que tem dados que mostram que existiu povos que viveram nesse deserto e eram nossos antepassados, não eram Homo sapiens sapiens coisa nenhuma. Nós estávamos a emigrar. E aí a gente começa a entrar para Angola. Eu vou tomar uma leitura para facilitar a compreensão. Mano, faz favor. Não é? Diz assim: o Bena Congo atravessa o rio Cunene e ocupou a primeira região da Terra Nova, sob a orientação esclarecida de Ne Ntsaku Kulu Akanda. Esse já é um outro ancião, né? Porque está tudo abreviado aqui. Eles batizaram esta primeira província do país Congo de Mbangala, devido ao grande calor desta região. A primeira capital do país foi instalada em Kimbemba, ou Kimpemba. Continuando, sob a liderança esclarecida de Nekodi Puanga, o Bena Congo toma as terras das segundas províncias do país sob o nome de Congo de Kuimba ou Congo de Mulaza. A capital mudou-se para Kaemba e depois para Feixe, atualmente área de Bandundu. Continuando, o Bena Congo atravessou o rio Mwanza e ocupou a terceira província do país, denominado Congo de Luango ou Congo de Mpanzu, em memória do nosso antepassado, Mpanzu, das três tribos, Kizinga, Kintsaku e Mpanzu. Okay? Esse território foi dado esse nome. A capital foi trazida de volta a Zimba, na atual Manyanga. Após subida de Ne Nsekele Mbembe, o Bena Congo percorreu o rio Mwanza e atravessou até Nzanda Nzondo. Continuando, sob a orientação iluminada do profeta Kulunzi, o Bena Congo alcançou o monte sagrado chamado Montanha Lemba. Nessa Montanha Lemba foi o lugar onde nossos antepassados receberam uma ordem de Nemwanda, Congo, sobre o que eles deveriam fazer. E é essa promessa que eles quebraram. Não é? Diz assim: Nkubi, Awayungudi, Montanha Nkaila. É também chamada Mongo, a Congo de Ntolela. Que é um dos nomes que na qual também foi conhecida essa montanha. E uma das promessas que nossos antepassados fizeram é: serviremos a Nemwanda, Congo, de acordo à sua vontade, seremos luz, levaremos luz no mundo, não sei o que, não sei o que. Tantas promessas que eles fizeram. E Nemwanda Congo disse o seguinte aos nossos antepassados: Congo Tadi, Kabasue,
Mbansinga, que significa dizer o Congo é indivisível. Então, esse grande espírito abençoou as 3 províncias do Congo. E nesta montanha sagrada que o Bena-Congo construíram a última capital que chamamos de Mbaza-Congo, Mbaza-Lemba, Mbaza-Nkamba, Mbaza-Njemba, Mbaza-Yenge. E todos esses nomes significam a cidade da paz. Culumbimbi, em Mbaza, Congo, lugar onde os reis eram enterrados. Daí em diante já soubemos que em 1482 entra aqui o colono. Daí em diante você já tem a noção, né? Essa é praticamente a nossa história de forma abreviada, só para os manos compreenderem. Nós estamos a vida longe. Estamos a vida longe. Vamos ver se faço a segunda parte explicando detalhadamente. Obrigado, estamos juntos até já. Para você ver que os Congo não, o povo banto, eles saem do Egito assim que o Egito é dominado pelo a dinastia Ptolomaica, ou seja, foi mais ou menos ali bem próximo da morte do Alexandre o Grande, né? E eles começam a descer. Eles viram que não tinha mais nada para render ali em Kemet e desceram. E foram embora. Alguns historiadores dizem que eles foram expulsos, porque a mente pensante em Egito Antigo eram os povos bantos, porque eles eram grandes cientistas, grandes arquitetos, grandes políticos, grandes estrategistas, eles eram fortes. Por isso que Congo, a palavra Congo quer dizer forte. Zâmbia é um Congo, Zâmbia é poderoso, Zâmbia é forte. Então, o povo banto era um povo Congo, povo forte. Então, com as estratégias políticas dos gregos, como o Egito era uma capital, e como toda capital, você tem diversos povos ali concentrados, os ptolomaicos, gregos, começaram a quebrar a influência desses povos bantos, e eles falaram: quem precisa da gente é vocês. A gente pode se instalar em qualquer lugar. E foram o que eles fizeram, pegaram as suas trouxas e desceram, né? E por onde eles passaram, deixaram rastros de sua existência. Construíram cidade rapidamente. E é por isso que o povo banto ele é diverso, porque ele é muito espalhado pela África subsaariana devido a isso. Onde eles iam, deixavam um grupo de pessoas até chegar no destino final, que foi Angola. Então, a gente observa que o Egito ele começa a cair quando o povo banto sai dele. Não é somente pela influência de Grécia, a influência de Roma, pela má administração ptolomaica, até porque Cleópatra teve uma boa administração, o Egito prosperou muito com Cleópatra, mas depois que vai para a administração do Império Romano, o Egito acaba. Mas o Egito acaba não foi por péssima administração, porque valia muito politicamente que o Egito funcionasse, porque o Egito era tão próspero que ele alimentava 2 impérios, o Império Egípcio e o Império Romano. Então o Egito era próspero, só que para a ideologia do romano não poderia existir um segundo império. Não poderia haver um outro povo que poderia bater de frente com a supremacia romana. Era Roma que tinha que ditar as coisas. Ela podia até deixar você fazer o que você queria na sua terra, mas você tinha que reverenciar Roma. E esse é o grande conflito que acontece de Roma com o povo hebreu. É essa coisa de não se submeter à supremacia da raça romana, que era lida como raça. Entende que a Europa bebe disso até hoje? Como é sempre colocado num patamar de superioridade a cultura grega, a cultura romana, passa-se muito tempo e se explica como era magnífico a tecnologia romana, mas Roma e Egito existiram na mesma época. Por que não consegue explicar Egito? Explica Roma, mas não explica Egito. Por quê? Não poderia ter um outro povo, principalmente um povo africano, porque o Egito é africano,
que se compara com a supremacia do povo romano. Por isso que até hoje existe essa questão da supremacia europeia com os outros povos, não importa. Não importa se você é ocidental, oriental, se você não é europeu, acabou. Acabou, ele não tem papo, não tem papo. E claro que isso vai para América do Norte, isso vai para América do Sul, para América Central e fica ali pipocando com fenômenos de racismo. Mas se você pega um branco brasileiro e coloca ele nos Estados Unidos, ele não é lido como branco, ele é um latino. Se você pega um americano branco e leva para a Europa, primeiro que o europeu não gosta de norte-americano, mas lá ele não vai ser lido como branco, ele vai ser lido como norte-americano. Branco, na visão dele, é só europeu. Só europeu. Então, é uma questão racial. Então, assim, é muito complicado. A história é extensa, é muita coisa tal. Mas, resumidamente, o povo banto desceu. Se não fosse pela manobra de Portugal, de repente, a gente já teria avançado há muito tempo. Eu tenho muita crença que o povo banto eles vão se levantar de novo, assim como o povo nigeriano, o povo dalmeniano, porque em 50 anos de independência, Nigéria já fez aquilo que o Brasil não fez em 150 anos de independência. Então a Nigéria já está num outro patamar com 50 anos de independência. Tem um filósofo, agora eu esqueci o nome dele. Ah, lembrei, eu vou trazer esse cara um dia. Ele é brasileiro e ele trabalhou em África durante muitas décadas. Qual é o nome, gente? Daquele pessoal que representa o país no outro país? Embaixador. Ele foi embaixador do Brasil em Nigéria e em Angola durante quase 50 anos. O cara fala muito. Eu vou trazer essa palestra dele aqui para vocês na próxima live. Eu vou fazer questão. E ele conta tudo isso, que se o Brasil... Desculpa, ele fala o seguinte: se a Europa tirasse o pé do pescoço da África, a Europa ia ser engolida e deixada para trás em menos de 100 anos. Porque o povo africano é muito inteligente, é muito criativo, é muito forte, é muito unido. A única coisa que atrapalha é o pé da Europa que fica na garganta de África. E quem é que corrobora com isso? O mundo inteiro. Ninguém sanciona os países europeus para tirar eles de dentro da Europa. Só consegue independência quem luta. Por isso que eu falei que a União Soviética foi muito importante para a libertação de algumas nações africanas. Porque foram os soviéticos que deram armas para os africanos reagirem. Porque os norte-americanos não dão não, tá? Não dão. A gente pode ver a questão política de China e Taiwan. Eles não dão. Eles estão lá para lutar, para bloquear a China, mas eles não estão lá para libertar o povo de Taiwan ou nada disso. Eles não estão pela ideologia daquele povo, eles estão pela supremacia deles. Mas isso aí é geopolítica, não é o assunto desse canal. Estamos aqui para falar de macumba. Vamos falar de macumba, que é interessante. Eu vou ler aqui algumas perguntas de vocês. Se não tiver nada, eu vou encerrar a live, porque foi muito legal, mas está tarde, eu tenho coisas para fazer também. Não pensa que eu fico o dia inteiro produzindo vídeo. Eu tenho algumas coisas para fazer. Estamos nessa situação até hoje, é verdade, Gorete. O Império Otomano foi maior que o Romano e ninguém ensina isso, por exemplo. Exatamente, é MET BPT. Ei, pessoal, coloca o nome mais legal aí, hein? Tá, vou te chamar de MED. A França até hoje explora alguns países, né? Sim, e teve a independência recente, né? Você tá vendo o show que o novo presidente do... Ah, esqueci agora o nome. Nossa, eu vi a reportagem hoje. Que ele tá dando um show de descolonização. Nossa, é fantástico. Eu vou trazer um dia aqui pra gente ver também isso aí. É interessante, é bom falar isso, porque as pessoas pensam que ser brasileiro é somente pensar o Brasil, que ser macumbeiro é só pensar na vela e no orixá. Não, tudo envolve tudo. Tudo envolve tudo. A gente tem que saber das coisas. Sim, o Dinga é bem didático. Estão perguntando aqui qual é o canal do Dinga. Olha, eu vou colocar aqui o link do vídeo no chat. Mandei aí para vocês. Tá aqui no chat o link do canal do Ginga. Quem quiser, clica aí e se inscreve. Essa guerra espiritual que ele se refere, pode falar mais dela? Acho que posso ter entendido errado. Então, essa guerra é justamente
supremacia, da ideia da supremacia que existe em Europa, de que a Europa tem que ser a cabeça do mundo. E para isso eles têm que submeter todas as outras à vontade dele. Essa ideia começa em Roma. Roma tinha a ideia de que os romanos eram superiores. Eles até deixavam você manter a sua cultura, manter a sua tradição, as suas terras, mas você tinha que reverenciar Roma como superiora. E mesmo após a queda de Roma, a igreja continua isso. E a igreja coloca isso através de outras formas, não de uma forma direta, mas de outras formas. E por isso que a Igreja Católica ela é muito flexível a qualquer barbaridade cometida a outros povos. E a gente não está falando de Idade Média aqui, não. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial. Vai estudar aí o papel da Igreja Católica na Segunda Guerra Mundial para você entender o que estava acontecendo. Então, no assunto de colocar a outra raça no seu lugar, a Europa ela é a primeira a assinar. A gente pode observar, por exemplo, a Ucrânia, como a Ucrânia lidou com os estrangeiros que estavam em seu território quando eles estavam sendo atacados pela Alemanha. A Alemanha não, pela Rússia. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram barreiras nas fronteiras, só poderia passar pessoas brancas e europeias. Só. Todos os negros, indianos, chineses, japoneses, tailandeses, até norte-americanos, se fosse afro-americano ou qualquer outro, se você não fosse branco e europeu, você não passava. Você tinha que ficar na Ucrânia para você receber o ataque de Rússia. Tá aí, tem jornal relatando isso. Então, existe isso e muito lá, muito lá. Eu atendo pessoas da Europa, tenho amigos lá, eles falam, Jéssica, é terrível, é terrível. Eu tenho uma amiga que ela é evangélica, ela é negra, casou com uma pessoa, não vou dizer da onde, mas é dos países altos lá, senão alguém pode identificar quem é. E ela diz, assim, se ela sai sozinha, é um tratamento. Se ela sai com ele, que é um louro, alto, branco, do olho azul, lindíssimo, é o outro tratamento. E ela é uma mulher de baixa estatura, negra e brasileira. Então, é muita coisa. Então, não é a cor de pele, não, tá? Ninguém tá falando de cor de pele, não. É questão de raça. Não importa, não. Somente é válido o europeu branco. Nem o europeu asiático, o europeu afro, esses também não valem, não. Tem que ser o europeu branco, é a cabeça do mundo. Por isso que essa guerra existe. E olha, não é só o Dinga que fala isso não, tá? Em China também fala muito isso, na Índia se fala muito isso, quando havia campanhas anticolonização inglesa, falava que tinha que enfrentar o demônio inglês. E eles nem tinham concepção de demônio naquela época, era outro, mas era uma questão de o inimigo, mas era um inimigo de que não era um inimigo de batalha, eles colocavam como um inimigo kármico. É como se fosse um grande dragão que viria para comer as nossas almas. E assim era colocado eles, porque eles sabiam o que era. Gorete, tem sim, tá? Tem tudo isso aí lá. Ou você acha que o nosso tão citado Adolf vai conseguir... Eu já até dei esse exemplo uma vez em alguma coisa. Vamos pensar no umbral. Umbral é um lugar que esses espíritos vão, certo? O que tem nesse umbral? Nada. É um lugar que, vamos pegar na leitura do kardecismo. Geralmente os espíritos ficam vagando e eles vão não perdendo suas forças ali até chegar um momento que eles vão ficar tão fracos que um espírito mais evoluído vai chegar e vai fazer com que ele evolua, né? Faça com que ele se ilumine para que ele comece a sua jornada espiritual novamente, certo? Então não tem um caldeirão de fogo, não tem um demônio castigando, não tem nada. Alguns espíritas vão falar de alguns vales, né? Alguns vales específicos. Mas esses espíritos estavam lá. As grandes personalidades do mundo, elas só se tornaram grandes personalidades do mundo porque eles sabiam fazer o quê? Marketing pessoal. Todos eles, não importa se eles foram bons ou ruins, eles sabiam cativar as pessoas. O Hitler, o Stalin, o Lenin, o W. Bush,
Vamos pegar mais quem? Gengis Khan, Átila o Grande, Alexandre o Grande, Júlio César, Rômulo. Foram grandes líderes, independente se bons ou ruins, mas eles sabiam cativar o público. E agora, o que eles estão fazendo lá no Umbral? Eles não tinham receio de nada do que eles faziam. Eles estão fazendo o quê? Eles estão cativando as pessoas lá. Fazer o quê? Fazer o que eles estão fazendo. Então, existe uma guerra espiritual dentro da espiritualidade lá, que a gente vai chamar de magos obscuros, os feiticeiros ocultos, os kumburuku. Mas isso aqui é um assunto que eu vou trazer no próximo livro. Eu tô escrevendo o livro, na verdade ele já está escrito. São 2 livros, o Livro Obscuro da Umbanda e o Livro Luminoso da Umbanda. No Livro Obscuro da Umbanda, eu explico a parte negativa de um zambi. Tudo aquilo que acontece nas sombras de um zambi, da criação. E ali a gente vai citar muitas das classificações desses espíritos indesejáveis. E no livro luminoso a gente vai falar da parte coletiva de um zambi, a parte boa da natureza de um zambi e a natureza dos espíritos. O espírito da árvore, os espíritos ancestrais, os ancestrais da terra e tudo mais. Esses livros estão prontos. Eles não vão... Eu queria muito lançar agora em 2025, mas talvez não serão lançados em 2025, porque eu estou tendo muito problema com as editoras. Mesmo pagando, eles não fazem. Então, vai ficar aí para não sei quando. Os livros estão prontos, mas a editora não trabalha, posso fazer nada. Então, paciência. Gandhi é exatamente. Umbral não é Kardec, é coisa brasileira do Xavier. No Kardec é só sofrimento da consciência mesmo. Pois é, mas é engraçado, John, que essa ideia de umbral, do umbral ou de plano de consciência, alguma coisa assim, ela se conversa com todas as tradições, porque na cultura banto também tem um Nguayé. Na cultura indígena tupi tem o Anhangaye. Na cultura hinduísta também tem um lugar ali. Então, até na cultura judaica tem um lugar de lamentação, um lugar que sombrio, né? Claro que cada um tem uma leitura. A religião, geralmente a religião predominante, né, daquela tradição, daquele local, vai determinar sofrimento para tentar dominar o pensamento público, né? Mas se a gente vai olhar para a origem, nunca é isso. Sempre é um lugar de expiação, um lugar de meditação, de reconectar consigo mesmo, para que você possa voltar para o ciclo de existência livre do seu ego. Mas são os sacerdotes maldosos que vão lá e colocam no sentido de medo para que você faça o que ele quer, senão você vai para aquele lugar. O Hades dos gregos também era muito utilizado para isso. Não é à toa que depois da mitologia, porque a gente tem 2 a 3 períodos da mitologia grega, né? No primeiro período, o Hades não existia. Ele era um lugar. No segundo período, o Hades, ele é o Deus, que é o filho do céu, o irmão do céu, o irmão de Zeus. Ambos irmãos, filhos de Cronos. No terceiro momento, o Hades, ele passa a ter aspectos espirituais e ele passa a ter também um lugar de dor e sofrimento, um lugar de lamentação e um lugar de glória, que eram os Campos Elíseos, né? Então, antes não existia. Qualquer pessoa que morria ia para o rio lá, eu esqueci o nome do rio. Ele ia para aquele rio e pronto. Depois teve que dar alguns status para esse lugar, para ir comprando as pessoas. Olha, se você fizer a oferenda aqui, o Zeus vai te mandar para o Campos Elíseos, você vai ter uma punição menor. Então, era uma forma de indulgência. Mas saindo da leitura de julgamento, qual a chance de Hitler achar que cumpriu sua missão e ter transcendido e ficado satisfeito ao invés de se culpar, criar algum estado do espírito? Cara, não sei. Pode ser, porque, por exemplo, agora eu vou beber na fonte dos nossos beatos. As Santas Almas. As Santas Almas, elas são divididas em 2 bandas também, que são as almas santas e as almas profanas. As almas santas são pessoas que viveram bem e estão ali aprimorando a sua espiritualidade. As almas profanas são pessoas geniais que tinham aptidões boas, mas eles viveram uma péssima vida. Mas mesmo assim, os espíritos
mais desenvolvidos, mais compreendidos, eles vão lá, convidam essas pessoas para que eles tenham treinamento, para que eles possam voltar para o mundo e tentar usar da sua genialidade de uma forma diferente. Então, a chance desse sistema ter funcionado com Adolf pode ser, porque existe muitas leituras, né? Eu não quero nem muito prolongar, porque falar desse homem é complicado na internet. Mas tem muitas leituras de questão estatal, de questão econômica e tudo mais. Mas a gente nunca pode deixar de acreditar que não sei se ele aceitaria muito bem, porque a gente está falando de Adolf, né? Então é complicado acreditar que ele ia aceitar isso. Mas existe mecanismo. Então, por exemplo, eu nasci com a aptidão de ser um grande sacerdote. Mas em vez de eu manter uma tradição e tentar ajudar as pessoas que não têm essa minha aptidão, eu vou usar a minha aptidão para o mal, eu vou me tornar um líder de uma seita, eu vou me tornar uma pessoa enganadora, eu vou fundar uma igreja chamada Universal e vou começar a vender indulgências. Tudo isso não é o que eu deveria ser. Tudo isso é lido pelo campo espiritual como algo ruim, um desvio de conduta. Provavelmente esses atos vão me levar para o lado sombrio, porque eu estou pensando individualmente, eu estou pensando em mim. E a minha missão era pensar no coletivo. Olha, eu estou te dando um grande dom para você impactar a sociedade positivamente. Aí eu vou impactar negativamente. Então, a chance de eu ter acesso a quem vai me redimir é muito pequena. Fora a vergonha de se apresentar essa grande força com os resultados. Imagina, sei lá, são tantas coisas. São coisas que a gente não pode atestar, mas a gente fica viajando na maionese, né? Eu acredito, Gorete, que ele está pensando a mesma coisa, porque a gente vê espíritos reencarnando com as mesmas ideologias. Eu li uma vez um relato que dizia-se que existem mais pessoas no umbral do que na parte da luz, na parte da cidade espiritual positiva. Vamos colocar Aruanda, tem mais pessoas na Aruanda do que no umbral. Não é por falta de resgate, mas é por falta de aceitarem. Eles não aceitam. Hoje a gente pode observar que a gente vai conversar com uma pessoa sobre algumas coisas básicas da nossa sociedade, eles não aceitam. É só olhar, se você me segue no Instagram, eu posto os cortes lá no Instagram. É só olhar os comentários. As pessoas não aceitam. Se você falar qualquer coisa fora da caixinha deles, ele já vem com uma pedra. Como assim você está atacando a minha tradição, pelo amor de Deus? Então a gente tem isso dentro da gente, de não aceitar o que é diferente. Só que tem pessoas que lutam contra, tem pessoas que se lançam até essas coisas, né? Uma coisa é você ter crescido num sistema colonizador cristão e não ter se tornado cristão, reproduz essas coisas sem consciência, beleza. Outra coisa é você se entregar a isso. Eu recebi isso mesmo, então eu vou ser um escravagista e tá ótimo. Entendeu? É a forma com que você se porta com a sua herança. Tudo isso são herança de todos nós. Todos nós, brasileiros, pretos, brancos, caboclos, mestiços, peilourinhos, quilombolas, homens, mulheres, LGBTs, todos nós sofremos as mesmas mazelas de herança ancestral católica colonial. Só que uns lutam contra, outros aceitam, outros ignoram. E quando você vai conversar, muita gente se fecha. Agora transfere isso para o umbral. Imagina você chegar para o cara lá com uma vibe, tudo good vibe, e falar essas coisas pro cara. Olha, você tá aqui porque você foi racista. Mas racismo não existe. Eu tinha até uma mãe negra. Sei lá o que. Entende? O ser humano, ele é ser humano estando vivo e estando morto. Ele é ser humano da mesma forma. Então, sim, eu acredito nisso, que existem mais pessoas no umbral do que nas cidades espirituais, porque elas ignoram o fato de que elas erraram. Que aí a gente volta lá no Dikenga, que a Dikenga é um sistema de você se desenvolver como ser humano na sociedade, porque ela te conecta com a vivência coletiva. Porque o que te leva para esse status de umbralino é justamente o ego, a arrogância, tudo aquilo que te faz pensar individualmente. Pessoal, muito obrigado por estar comigo nessa live de hoje. Eu já estou me despedindo aqui de vocês. Gostei de conversar aqui com vocês.
Vambora. Lembrando que aqui no chat eu coloquei o link do canal de cortes. Então você pode ir lá que amanhã você vai almoçar escutando os cortes aqui do canal. Aqui, ó, também, ó, tem o Instagram, vai lá, me segue também. Eu sempre posto coisa bacana, eu sempre coloco coisa no story, respondo. Eu não respondo comentários, eu procuro responder as coisas mais no story, no direct, tá bom? Então, deixa as pessoas se degladiarem nos comentários. Eu não estou olhando comentário nenhum, até porque deixa quieto. Outro dia eu falo sobre isso. Mas segue aí, lembrando que quando esse canal bater 50 mil inscritos, eu vou fazer uma live especial aqui com você, com o meu dossiê da malandragem. Eu separei, fiz uma pesquisa prolongada. Eu, com uma outra pessoa aí que eu estava ajudando ela a fazer o mestrado dela sobre a malandragem, aproveitei para estudar mais, fiz um dossiê com mais de 170 slides aqui para trazer toda a história da malandragem, desde o começo colonial, passando pela Lapa, passando pelos períodos certinho, bonitinho, até chegar na modernidade. Eu quero explicar tudo para vocês, mas eu só vou fazer essa live aqui com vocês, trazendo todo esse material riquíssimo, se a gente bater 50 mil inscritos. E como você vai poder me ajudar? É só se inscrever no canal, comentar nos vídeos, dar like e compartilhar. Eu sei que você compartilha meme com um monte de gente aí, compartilha os meus vídeos também, que eu tenho certeza que vai ajudar. O que você assistiu é um corte da live que eu faço todos os santos dias lá no canal oficial. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e não perder a live que acontece a partir das 7h30 e eu tento responder o máximo lá no chat. Se inscreva também nesse canal que é onde eu coloco os cortes, para você não perder nenhuma parte da live. Vai, se inscreve, deixa o seu like, compartilha para ajudar esse canal a crescer e eu continuar trazendo mais informações importantes da espiritualidade brasileira, afro-indígena, para você e para a sua família espiritual. Até mais. Tchau, tchau.